Bom dia, videira, graça e paz, videira, vinha e todos os irmãos que nos acompanham aqui, no Drops da Videira. Bom dia, Juliana, bom dia, Evan. Fale o nome da sua igreja e da sua cidade. Olha a canequinha que eu recebi, Drops da Videira. Uma gota da palavra no seu dia. Bom dia, Luiz Fernando. Vou responder a pergunta aqui já, não precisa ser rápido não. Hoje eu estou começando um novo quadro que eu estou chamando de Dracma. O Drops é na segunda-feira, mas como eu ganhei essa caneca dos recebidos, né, da Alice de Paracatu, tá aqui, personalizado, Pastora Zemar. Olha a pergunta: o que a Bíblia diz sobre o suicídio? Muito bom, já vou responder. Wellington, Drops da Videira. O Drops vai ser na segunda-feira. Hoje é a Dracma. Vamos, Videira de Governador Valadares. Wellington Melo de Videira Três Marias. Célula.zoe. Essa eu não conheço. Senhora da hora. Alice Paracatu. Alice, Drops da Videira. Um presente recebido da Alice e do Kleber Rocha, da Videira Paracatu. Muito obrigado. Gostei demais e vou usar aqui, mas esse não é o Drops. Depois eu vou ter que ter uma da Dracma. Pink Meu Brasil. Alexa Severo, a paz. Pastora Zemar, a paz. Diga de onde você é e a igreja que você participa. Por exemplo, Alice Paracatu, Videira Paracatu. Danilo Videira, Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Falo de Maceió, meu pastor Major. Muito bem. A Carmen, a Gonçalves. Vai falando a cidade que você participa. Pastor Iago, aqui de Belo Horizonte. Elton, estou usando da minha mãe. É o Elton. Videira Petrolina, Pernambuco. Isabel Videira, Juiz de Fora. Gente, muito bom. Louvor fluindo. E hoje eu estou aqui para compartilhar com você. Vamos lá, vamos começar. Já feita aqui a nossa introdução. Videira Recife, Pastor Roberto Coelho, Eli Cascão, minha personal social. E aí, Eli, tá tudo certinho? Luzinha, né? Vou ficar aqui no padrão, porque eu tenho uma personal social que é Eli Cascão. Segue ela aí, gente, para organizar aquilo que você precisa. Amados, a paz do Senhor, saudades. Ricardo de onde? Vai falando, que aí eu vou me lembrando. Bem, eu vou fazer um negócio aqui. Deixa eu parar o louvor aqui um momentinho. Bom, pelo menos tá aqui a minha personal social. Eu quero fazer um negócio aqui que eu não vi ainda. Pode ser que tenha alguém que faça, mas eu queria criar na quarta-feira. Eu vou fazer então segunda, quarta e sexta. Eu vou estar com vocês aqui no Instagram, porque Efatá, Abrat, Belo Horizonte, o nosso prefeito aqui, segunda-feira, em nome de Jesus, vai estar flexibilizando o comércio. Então essa quarentena vai acabar para a glória de Jesus. Nós já estamos há 60 dias, dia 18 de maio, fez 60 dias que Belo Horizonte está parada, travada. Então eu já estou me programando para voltar na minha rotina de trabalho, de atendimento aos irmãos, todas as minhas demais atividades. Mas eu acredito que esse tempo foi um tempo muito abençoador, pelo menos para mim, e eu tenho recebido, testemunhos. Se você quer me incentivar a continuar, você tem que fazer isso aqui, mandar um direct, tá? E mandar um direct com testemunho, com perguntas, e aí eu vou meditar. Eu tenho orado sobre isso, sobre a continuidade do trabalho aqui no Instagram.
Não fazemos nada para fazer ou para constar. Nós já fazemos esse trabalho antes, ó, aqui no Drops da Videira, tá vendo? Uma gota da palavra no seu dia, que é um devocional meu, que eu leio a Bíblia, eu resolvi ler com os meus seguidores aqui. E resolvi fazer isso todos os dias, como eu faço o devocional, lá no canal do YouTube, tá? Se você não está no meu canal, vou pedir a Eli aqui, minha personal, que ela coloque aqui, ou a Alice, que está sempre presente, coloque aqui, Alice, o meu canal do YouTube, para que os irmãos possam participar, azemarfreitas.tv. Lá, sim, várias coisas estarão no nosso canal como conteúdo. Todas as lives estarão no canal como conteúdo, mas também as ministrações diárias do estudo de Êxodo, que aí é o meu devocional. Eu faço todos os dias, de segunda a sexta-feira, versículo por versículo. Nós já estamos no capítulo 14 e aí subimos para o canal para você desfrutar, ruminar, compartilhar na sua célula, estudar, etc. Agora, e aí eu quero também aqui o seu retorno. Você pode escrever aqui mesmo ou no direct. A minha obrigado, azemarfreitas.tv, isso mesmo, Alice, com A minúsculo, tá? Primeiro A é minúsculo, azemarfreitas.tv no YouTube. Então, eu quero fazer o seguinte, segunda-feira eu vou fazer o Drops da Videira. Tá aqui a canequinha. O que é o Drops da Videira? Uma gota da palavra. Eu e um outro irmão, pastor, já fiz com médico, nutrólogo, psiquiatra, enfim, para compartilhar da palavra de Deus e também de algumas coisas que eu julgo ser necessária para os irmãos. Então, eu vou usar esse acesso que eu tenho para compartilhar com você e para abençoar você. Minha tia Eliana Maria Costa Bernardes, está aí? Beijão, tia. Então, eu também vou fazer isso. Na quarta-feira vai ser a dracma, que é o que eu vou explicar aqui hoje. O que é a dracma? No capítulo 15, pega a sua Bíblia, no capítulo 15, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós temos 3 parábolas. São as parábolas que eu estou chamando das dracmas, né? Você pega no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, você tem 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Então eu estou chamando esse quadro aqui de quarta-feira, toda quarta-feira às 10 da manhã, de dracma, para encontrar o que foi perdido. Bem, tem 3 áreas aqui que foram perdidas, e ou você perdeu alguma coisa nessas 3 áreas. A primeira é a ovelha perdida, então é uma questão ministerial. Você tinha um ministério e agora perdeu o ministério. Você tinha uma célula, agora perdeu a célula. Você tinha uma posição e agora perdeu a posição. Então eu gostaria que você desse aqui um testemunho, se você quer que continue. Porque aí eu vou fazer segunda-feira as entrevistas, que eu chamo de Drops, quarta-feira dracma, que é nessas 3 áreas, ministerial, financeiro e familiar. Então alguma coisa, segundo a parábola, alguém perdeu e é necessário que seja encontrado de novo. O que eu quero ser para você aqui nesse canal é uma ferramenta para você encontrar aquilo que foi perdido. Pode ser ministerial, que é a ovelha perdida. Pode ser financeiro, que é a dracma perdida. E pode ser familiar, que é o filho perdido. Então, agora mesmo, estava conversando com um irmão, antes de começar aqui esse quadro, e ele dizendo que há 2 anos e tantos meses divorciou-se da esposa, perdeu o casamento. É possível ter essa dracma perdida novamente? Então eu quero usar esse canal aqui, esse dia, quarta-feira, para compartilhar com você. Mas com enfoque também, porque dracma? Porque o principal enfoque vai ser essa administração e organização. É como se fosse abre aspas, uma consultoria para você. E isso depois nós vamos enviar, se você quiser algo mais especializado, mais específico, aí sim há uma parte da nossa equipe que trabalha exclusivamente para isso, tá bom? E também, o que eu pretendo fazer? A partir de um dado momento, depois de ministrar a palavra, eu vou chamar alguém
que estiver aqui ao vivo, online, para nós entrarmos e olharmos qual é a dracma que foi perdida. Então, eu posso chegar aqui e escolher, por exemplo, aleatoriamente aqui, o Alexandro Venâncio. E aí eu dou um tchauzinho para ele assim, o Alexandro Venâncio. Se ele aceitar a conversa, então ele retorna com o convite. E aí eu vou e converso com ele, na liberdade, sem constrangimento. Meu objetivo não é constranger ninguém. Por exemplo, olha, aqui funcionaria mais ou menos assim, olha, Kleber Rocha. Então eu aceno para o Kleber Rocha, o Kleber Rocha retorna dizendo se ele deseja a conversa aqui ao vivo, online, e eu vou ajudá-lo a encontrar a dracma perdida. Como uma pessoa aqui já fez uma pergunta a respeito, pastor, fala sobre o suicídio na Bíblia. E nós vamos conversar aqui, e o objetivo é encontrar essa dracma, seja ministerial, que é a primeira, é a ovelha, porque ovelha remete a ministério. Segunda, é a área financeira. Então, pastor, eu estou com uma dificuldade financeira na minha empresa, na minha família. Por onde que eu começo? Eu sou administrador de empresas, formado, graduado, então eu tenho experiência nessa área há mais de 20 anos. 20 anos que eu formei. Ou na última área, que é a área pessoal familiar, é o filho perdido. Então, ontem mesmo, durante já uma semana, temos ajudado uma família cuja filha de 19 anos saiu de casa. E é uma família crente, uma família cristã. Então, o que fazer nesse caso? A minha ideia aqui, então, não é constranger você. Por exemplo, eu acenei para o Kleber Rocha, mas ele não retornou. Então, eu estou entendendo que ele não quer uma conversa. Mas eu posso acenar aqui também para a Videira Pouso Alegre, que é o pastor Ronaldo, e se ele aceitar esta conversa aqui ao vivo online, então ele retorna fazendo a solicitação de vídeo. Não quero constranger ninguém. Meu objetivo é abrir esse horário na minha agenda para a dracma, para achar o que foi perdido. Então, aqui, ó, Videira Pouso Alegre retornou dando um tchauzinho. Então, aí ele faz uma solicitação. Então, eu faço aqui agora uma solicitação, porque ele retornou, acenou, e aí eu faço uma solicitação. Ele está dizendo, estou aqui ativado. Então, quer ver? Vamos fazer um teste aqui de como seria. Ó, entrando aqui ao vivo com o pastor Ronaldo de Pouso Alegre. Pastor Ronaldo. Aleluia. Acha uma sala aí para você sentar aí para a gente conversar, fazer um teste aqui da dracma. Vamos lá. Então, olha só, funcionaria mais ou menos assim. Não quero pegar ninguém de surpresa, por isso eu vou dar um tchauzinho antes. Se você aceitar a conversa, aí a gente conversa aqui durante esse período, que vai ser um período aí de uma meia hora. Nós vamos fazer uma introdução e depois vamos compartilhar com alguém que der um retorno, tá bom? Isso, aí ficou bom, porque agora, ótimo, tá bem claro, aleluia. Então, por exemplo, funcionaria mais ou menos assim. Você que está aqui online, na dracma, eu vou abrir esse espaço na minha agenda para os meus seguidores, porque, afinal de contas, se você está aqui, você quer me ouvir de alguma forma. E aí, nós vamos bater um papo, como aqui, ó, o Ronaldo. O Ronaldo é um pastor da nossa equipe, da Vinha de Minas Gerais. Ele é pastor na Videira em Pouso Alegre, mas também ele é empresário, ele é pai de filhas, né, Ronaldo? Isso. Filhas são mulheres na casa. Então, por exemplo, funcionaria mais ou menos assim. O Ronaldo é meu seguidor, por isso ele está aqui, ele está constantemente nos ouvindo. E aí, nós temos aqui as dracmas, as 3 dracmas do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A primeira dracma é a ovelha perdida, é ministerial. A segunda dracma é a financeira. A mulher perdeu a dracma em casa. E a terceira dracma é a dracma do filho, tá bom? Então, ela é familiar. Então, eu quero aqui junto com o convidado, que vai ser aleatório, mas é um aleatório que eu não quero pegar ninguém de surpresa. Vai que a pessoa está à vontade lá em casa, na casa dela, né? Aí, de repente, ela clica e aceita, eu acho lá, Deus me livre, o homem lá... Aleluia. Né?
Tá aí, ó. Tem outro convidado também, às vezes na sala, o pastor Adriano. Por sinal, o Ronaldo está aqui em Belo Horizonte, ele veio aqui fazer um serviço. Isso. Para você que está em Belo Horizonte, ó, parado, que não está fazendo negócio, tem gente de 350 quilômetros, 400. 400 quilômetros vindo fazer serviço aqui em BH. Então, olha, enquanto alguns estão dizendo que vai piorar, que vai acabar, outros estão prosperando. Então, a minha Aleluia. aqui na Dracma é isso, é servir esse convidado com a graça que Deus tem nos dado. Amém? Aí nós vamos ter Amém. naturalmente, pastor, mas e se a pessoa começar a falar besteira, se a pessoa, aí eu desligo, eu tiro ela, assim, é só desligar nesse X aqui, não é? Olha lá, ó. Por exemplo, vou fazer o teste, tá? Vamos supor que eu ache alguém lá que ele está Tem despreparado. alguém atrapalhando atrás, ó. Ou então tem um engraçadinho É atrapalhando atrás, figurante. um figurante. Aí eu venho aqui, ó, remover, ó, pronto. Removi. Tá vendo? Então, não é garantias, né, que vai dar tudo certo. Mas a ideia é abençoar aqui com esse período, tá bom? Então, dito isso, daqui a pouco eu volto com o pastor Ronaldo, enfim. A minha ideia aqui é fazer uma introdução, tá? Com você. Então, pega a sua Bíblia, por favor, no capítulo 15 do livro de Lucas. Bem, aqui, por exemplo, uma pessoa já perguntou aqui no início da live o que a Bíblia diz sobre suicídio. Então, pode ser uma dracma perdida a nível pessoal, né? Alguém da família disse que quer cometer um suicídio, ou conhece uma amiga, etc. Respondendo a sua pergunta, eu não sei se é um irmão, se é uma irmã, você pode se identificar falando de onde você é, a igreja que você está. A Bíblia não diz claramente a respeito do suicídio. Mas geralmente o que as pessoas querem realmente saber é se o suicida vai para o inferno ou não. Bem, o que eu responderia para você ou para quem fez essa pergunta é que alguém que já cometeu isso, né, ou naturalmente aqueles que ficaram do familiar, não precisa ter essa condenação. A pessoa, os familiares, né, já sofreram muito e com certeza vão sofrer. Então, o que eu respondo sempre a esta pergunta é que Deus é bom e Deus é justo. Então, você, o familiar, não precisa se preocupar. O Senhor, com certeza, preparou todas as coisas para abençoar essa família e abençoar essa pessoa. A salvação é pela graça mediante a fé. Então não há nada que você possa fazer para anular o dom gratuito de Deus. E incrivelmente até tirar a sua própria vida. Então, mas quem cometeu isso não é crente. Não chega a essa conclusão, porque nós não sabemos quem entregou a sua vida a Jesus exatamente, nem quando que fez isso. Pastor, como vai ficar o compartilhamento com os outros pastores da vinha que você estava fazendo todos os dias? Bem, aí é o Fábio Diniz. De onde que o Fábio é? Qual igreja? Eu vou fazer, Fábio, esse compartilhamento na segunda-feira, tá? Se alguém tiver interesse em compartilhar comigo, me manda um direct. Eu já tenho algumas agendadas, mas eu vou fazer sempre às segundas-feiras, às 10 horas da manhã, porque eu vou voltar à minha rotina normal, né, de supervisão, atendimentos, etc. Então, eu vou reservar a segunda, a quarta e a sexta para os meus seguidores aqui no Instagram e no canal do YouTube. Fazendo na segunda-feira o Drops, ó a canequinha. Agora tem que ter uma caneca da Dracma, tá? Da quarta-feira. Se você quiser mandar, eu vou fazer a propaganda aqui para você dos recebidos, né? A Eli, minha personal social. Videira Taubaté, São Paulo. Grande honra, um prazer compartilhar com o irmão. Tem também aqui a pastora Mara, deve ser do pastor Tomás, de Portugal. Muito bem. Então, eu farei na segunda-feira, tá bom? Segunda, o Drops da Videira. Quarta-feira, a Dracma.
e sexta-feira eu vou fazer uma pregação. Aí vai ser a pregação mesmo, sem essa interação. Capítulo 15, vamos lá, capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Diz assim: e chegavam-se a ele todos os... desculpa, antes de começar, se eu falei, se você quiser de alguma forma responder alguma pergunta, você manda no meu direct, eu vou imprimir e vou responder, ou mesmo se for um pedido de oração antes de começar. Pastor Azemar, se Cristo morreu pelos nossos pecados e já somos perdoados, ouvi de um pastor, naturalmente eu não vou falar aqui o seu nome, né? Então, vou manter o sigilo. E já somos perdoados, ouvi de um pastor que não precisamos nos arrepender dos pecados, porque já somos perdoados. E depois da morte de Cristo, não existe pregação para o arrependimento. Vamos ver o que ele... Não existe pregação para o arrependimento. Presta atenção no que esse pastor diz para essa irmã. Depois da morte de Cristo, não existe pregação para o arrependimento. E que a de Pedro, deve ser a primeira carta de Pedro, né? De que a de Pedro era para o povo judeu, e não para nós que somos gentios. Não fiquei convencida. É porque o Espírito testifica com o nosso Espírito quando uma pregação procede do Evangelho ou não. Isso é maravilhoso. Queria que o Senhor me explicasse. Esse pastor fala muito da graça. Se a pessoa já aceitou a Jesus, mas vive praticando as obras da carne, será salvo da mesma forma? Muito bem, que pergunta muito bem elaborada. Essa pessoa mandou no meu direct, e aí o que eu faço é o seguinte, eu imprimo, direct, trago para cá, para a dracma, para esse quadro, e vou responder, tá bom? Só que eu vou responder com a própria ministração aqui do Evangelho de Lucas, porque é exatamente isso que eu vim para falar hoje. Capítulo 15, pega a sua Bíblia, do Evangelho de Lucas, e o versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para os ouvir. Você tem que estar disposto a ouvir. Se você não tiver paciência para ouvir, então dificilmente o evangelho vai chegar até você ou a sabedoria vai entrar no seu coração. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Publicano era alguém que colhia impostos, então era alguém ligado ao dinheiro. E pecadores, você sabe, é ligado à imoralidade. Então essas pessoas iam ouvir Jesus, chegavam para ouvir Jesus. E os fariseus e escribas reclamavam. Que eram quem? Os religiosos. Então aqui nós temos os publicanos, gente comum, só interessada em dinheiro. Temos os pecadores, que eram convictos pecadores, que tinham convicção dos seus pecados. E os religiosos, os fariseus e escribas. Essa turma iria ouvir Jesus constantemente. E Jesus lhe propôs uma parábola. Esta parábola, dizendo, primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, tá bom? Que o homem entre vós, tendo 100 ovelhas, e aí tem, né, o hino, o inário, eram 100 ovelhas, muito bonito. E perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-las, e achando, põe sobre os ombros, jubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Preste atenção agora, respondendo a pergunta que me enviaram aqui no direct, a pergunta da irmã. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, pegando a pergunta, viu, irmã? E respondendo. Pastor Azemar, se Cristo morreu pelos nossos pecados, já somos perdoados, ouvi de um pastor que não precisamos nos arrepender. Ele está equivocado. Precisamos nos arrepender, sim. Esta pregação da graça que anula o arrependimento não é a graça do Evangelho. Eles têm muitos nomes, né? Os teólogos têm nomes complicados para isso. Eles chamam de ultragraça, que é um exagero da doutrina ou da mensagem da graça, que chega ao ponto de dizer que não é necessário mais confessar pecados. Ah, pastor, mas os nossos pecados já estão todos perdoados? Passado, presente e futuro, sim. Porque a obra da cruz consumiu isso.
Todavia, não anula o fato de que eu preciso confessar os meus pecados. Por que você precisa confessar os seus pecados? Bom, para vários motivos. Um dos motivos é a sua própria consciência. Para que você tenha convicção de arrependimento de pecado. E arrependimento significa metanoio, ou metanoia, mudança de mente. Se você não confessar o pecado, a mente não muda. E muito provavelmente você vai voltar à prática do pecado. Porque aquilo que não é confessado é retornado. Então, precisa sim, o apóstolo João diz no seu evangelho, na sua carta, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz Deus mentiroso. Eu estou lendo aqui para você, no evangelho de Lucas, no Novo Testamento, dizendo, um pecador que se arrepende, não é arrependeu e nem arrependerá, é presente, é arrepende. Se não fosse necessário arrependimento no Novo Testamento, Jesus não usaria uma parábola em muitos dos seus ensinamentos falando de arrependimento. Então, a pessoa que pregou essa mensagem, dizendo que não precisamos nos arrepender, não está pregando o evangelho corretamente. Não creio que faz isso por convicção. Faz isso porque não tem esclarecimento. Agora, a maravilhosa prova de que essa não é a mensagem é que não testificou com você. Não testificou com a pessoa que me escreveu. Já somos perdoados depois da morte de Cristo. Não existe pregação por arrependimento. Existe. Pedro disse para os irmãos que estavam lá, arrependei-vos quando eles foram se batizar, e aqui o pastor colocou o argumento que não era para os gentios. Não, a pregação sempre foi para todos. Ela não é direcionada especificamente para um grupo étnico. É para todos. Então, não fiquei convencida, tá vendo? No espírito não testificou com o seu espírito. Queria que o senhor me explicasse. Esse pastor fala muito da graça. Então, ele não está pregando corretamente. Infelizmente, escreva para ele, o abençoe com alguma literatura do pastor Aloísio. Há muitos livros que o nosso pastor escreveu, transmitindo, há muita pregação. Indique para ele a vinha, para que ele possa nos conhecer e compreender melhor o Evangelho da Graça. Tenho certeza que ele faz isso com boa intenção, tá? Então, olha aqui, você pode ver no capítulo 15, no versículo 7. Digo que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende no presente. É um ato contínuo, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não é que eles não necessitam de arrependimento, é que eles acham que não precisam. Porque eles se consideram tão justos que eles acreditam que não precisam se arrepender. Estão enganados, estão equivocados. Então, essa é a primeira dracma, foi uma ovelha perdida. Um pastor tinha uma ovelha e se perdeu, ele tinha um ministério, de, por exemplo, 100 ovelhas, ele tinha uma célula, ele tinha uma igreja, e ele se perdeu. O que fazer nesse caso? Então, talvez você que está aqui, me ouvindo, é um pastor, e você, a semelhança, por exemplo, dessa pessoa que me escreveu, perdeu ovelhas. Pastor, eu tenho perdido ovelhas, o que fazer? Então, eu vou te chamar aqui. Então, por exemplo, geralmente pastores, eles têm aqui um PR na frente, né? Então, eu pego e chamo ele aqui, e aí vamos conversar a respeito disso, pelo menos uma meia hora, a respeito desta dracma que você perdeu, porque eu já perdi muitas ovelhas, e às vezes continuo perdendo. E o que fazer então? Vou parar o meu ministério? Eu vou deixar? Então, o objetivo da quarta-feira da dracma é essa, auxiliar você nesse aspecto. O segundo aspecto que eu quero auxiliar aqui os meus seguidores é o aspecto financeiro, tá? Então, o aspecto financeiro está a partir do versículo 8. Ou qual é a mulher que tem... Agora é interessante, porque o primeiro era um homem, é um pastor. E o segundo aqui é uma mulher. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar?
Então eu poderia, por exemplo, chamar aqui a Silvia Ziviani. Então eu dou um tchau para ela aqui. Então se ela quiser dar o retorno para a, vamos dizer assim, a entrevista, o compartilhar, ela dá o retorno e aí eu chamo. E essa mulher, que tendo 10 dracmas, perdeu uma, perdeu dinheiro. Então a Silvia, por exemplo, vive nos Estados Unidos, Filadélfia. Então pode ser que ela queira algum conselho, alguma orientação na área financeira. Como o dólar está agora, né, 6, talvez 6 e alguma coisa. Então, pastor, eu pego o dólar e invisto no Brasil, eu compro alguma coisa no Brasil, eu vivo aqui nos Estados Unidos, o que o senhor me diz do ponto de vista de um administrador, que o senhor é? Uma pessoa que trabalha com gestão financeira. Qual que é o seu conselho? Então, a dracma está aqui para isso, tá? E aí, a Bíblia diz, achando, convoca suas amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende no presente. Não é que arrependeu, tá vendo a pergunta da irmã? Então, é necessário, sim, confessar pecado. O pecador, você vai ver isso na última parábola, na parábola do filho pródigo. Agora, nesse segundo aspecto, no aspecto ministerial, nós podemos destacar muitas coisas. No aspecto ministerial, havia toda sorte de público que ia te ouvir, pastor. Aqueles que vão te ouvir interessados somente no dinheiro são os publicanos. Eles querem apenas um cargo na sua igreja, ou eles querem ganhar alguma coisa no seu ministério. Eles estão interessados em dinheiro, são publicanos. Eles querem uma cesta básica, eles querem pães e peixes, eu não sei o que eles querem. Mas você, do ponto de vista da dracma ministerial, precisa aprender a lidar com publicanos. Os publicanos iam ouvir Jesus. Eu espero também que eles queiram ouvir você. Então você não pode rejeitá-los. Jesus não os rejeitou. Jesus pregava para os publicanos. Mas ele também pregava para os pecadores, aqueles que têm problemas de ordem comportamental, aqueles que têm problemas de ordem sexual, enfim, de toda sorte de pecados e vícios. Essas pessoas, elas iam até Jesus para ouvir. Bem, se elas iam até Jesus para ouvir, você precisa pregar, pastor. Você precisa pregar o evangelho, você precisa ter uma voz. Se o prédio da sua igreja está fechado na sua cidade, então faça como eu orientei aqui, ó, o João Paulo da Videira João Pinheiro. Ele criou um Instagram e um Facebook e ele está aqui compartilhando conosco. Então, é um dos nossos plantadores de igreja. Não tem prédio de igreja lá em João Pinheiro, tem uma célula, essa célula acontece na praça, mas ele tem uma voz. Então, nós temos aqui várias coisas que nós podemos aqui destacar, tá bom? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, o pastor Jaime está mandando uma pergunta. Pastor, este pecador se refere aos santos, salvos ou aos que não se converteram ainda? Uau, que pergunta poderosa. Então, pastor Jaime, o que você faz? Me manda um direct, eu vou imprimir sua pergunta e vou responder aqui. Eu ainda não tenho essa habilidade de responder aqui as perguntas enquanto eu vou ministrando. Mas em nome de Jesus eu vou adquirir, tá bom? Muito obrigado ao pastor Jaime. Depois diga a cidade que você é, o ministério que tem, porque a dracma, quarta-feira, é para isso. Então, essa parábola, eu posso fazer aqui muitas aplicações ao ministério. Então, esse pastor que me perguntou aqui agora, se interessou na dracma ministerial. Tá vendo? Como eu sou pastor de outros pastores e nós temos um ministério com mais de 70 igrejas em Minas Gerais, então há muitos dos meus seguidores aqui que são pastores, eu quero dizer que eu tenho uma grande estima por todos eles. Respondendo esta pergunta da irmã, não acredito que esse pastor está pregando de uma maneira que ele queira fazer mal a alguém. Não. O que eu e os meus colegas pastores precisamos é de revelação. Revelação. E quanto mais estivermos próximos a pessoas que têm revelação, que têm sabedoria, mais nós vamos servir ao rebanho.
Mas aqui também, né, eu preciso continuar, porque o meu objetivo aqui hoje não é entrar para dentro de cada dracma. Eu vou fazer isso aos poucos, não tenho pressa. Às quartas-feiras, se o Senhor me der graça, eu estarei aqui com os irmãos compartilhando isso. A outra dracma é uma dracma financeira. Então, qual mulher que tendo 10 dracmas e se perder uma dracma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência? Por que que na parábola Jesus colocou uma mulher com relação à dracma? Eu vou te falar por quê. Porque é muito mais difícil mulheres perderem dinheiro do que homens. Elas são muito mais cuidadosas com o dinheiro do que nós. Então, para mostrar a parábola de uma maneira forte, Jesus colocou uma mulher. As mulheres são mais cuidadosas com as finanças, mais criteriosas. Geralmente, apesar de dizerem que elas gastam mais e são consumistas, isso não é verdade. Então está aqui, ó, a minha colega administradora, pastora Lidiane, uma exímia administradora. Por que que Jesus colocou aqui uma mulher com relação à dracma? Porque para uma mulher perder uma dracma, meu amigo, o marido já perdeu há muito tempo. Já gastou. E aí, aqui uma série de perguntas que você pode fazer com relação à dracma. Pastor, mas não é o correto que o homem administre as finanças da casa? Não é assim que eu aprendi na minha igreja? Não é assim que eu aprendi com meu pastor, etc. Bem, então você pode fazer essa pergunta na próxima dracma. Eu posso chamar aqui a pastora Lidiane, eu posso chamar aqui a pastora Mara, enfim, e nós conversamos sobre isso. Eu só quero destacar que era uma mulher, e ela tinha 10 dracmas, e ela perdeu uma, ou seja, ela perdeu 10%. Esse aqui não é à toa que está aqui na Bíblia. A dracma perdida é o equivalente ao dízimo perdido, ou ao dízimo que deveria ter sido entregue, ou ao dízimo que estava reservado para ser entregue. Não acende uma candeia. Primeira coisa, quando você perde algo, perde um investimento, perde recurso financeiro, perde clientes, ele pode ter perdido. Conversando agora mesmo com o pastor Ronaldo, ele é empresário, trabalha na área de segurança, ele disse que teve prejuízos com cheques, perdeu literalmente milhares de reais porque os cheques voltaram. O que você me recomenda, pastor, nesse caso? E nós precisamos conversar. Você pode fazer isso por boleto? Você pode fazer isso por cartão, que você não teria esse prejuízo. Então, não é o melhor, de fato, você talvez trabalhar com cheques pré-datados, porque eles podem ser sustados, o seu cliente pode não pagar você esse cheque, e para reavê-lo vai dar um trabalho, vai ter que protestar, vai aguardar, e talvez você não vai receber. Se você vendesse no cartão, mas aí eu vou perder, mas é garantido o recebimento. Você pode até fazer uma antecipação dos seus recebíveis. E, enfim, há muito aqui para falarmos sobre a dracma no aspecto financeiro. Agora entrou aqui a McKenna Lee. Hello, McKenna Lee, from United States. Grande abraço para você. A McKenna Lee é amiga do meu filho Vitor Cascão. E nós temos aqui, então, o terceiro e último, a última dracma, tá? E aí nós vamos conversar, se você tiver paciência comigo, eu ir respondendo aqui as perguntas, ó. Então aqui o pastor diz, boleto é a mesma coisa que cheque. Não é. Boleto você pode protestar também, e do ponto de vista jurídico, você precisa avaliar se é melhor ou pior do que o cheque. Converse com um advogado, ele vai orientar você. Mas não é a mesma coisa, não. Bem, vamos falar da terceira e última dracma, porque aí, senão, acaba o nosso tempo, e aí eu não consigo encerrar bem com você. A terceira e última parábola, dentro do capítulo 15 de Lucas, é a parábola do filho pródigo. Versículo 11. Vamos ao versículo 11. E disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me pertencem.
e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens. Então, essa dracma aqui é uma dracma familiar. Temos aqui um problema familiar. Um pai cujo filho resolveu ir embora, exatamente como eu lidei essa semana. Desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Uma coisa muito angustiante quando acontece isso numa família. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, então, você que está passando por uma dracma familiar, teve algum problema com os seus filhos ou filha, você vai ter que aprender a aguardar no Senhor. Especialmente se seus filhos forem maiores de idade, não há o que fazer em alguns casos. Nesse caso da semana passada, a moça saiu de casa, a casa dos seus pais, no interior, e ela tem 19 anos. E o pai queria procurar a polícia, mas ela saiu, depois ela fez um contato, então não havia o que fazer. Na polícia, e aí você fala, não, pastor, mas eu vou procurar e eu vou na polícia, vou registrar um boletim. Nós ligamos para colegas, irmãos da igreja, que são delegados, ele falou, pastor, não há o que fazer, não há crime, ela não está em cárcere, ela ligou, ela é maior de idade. Então você percebe que a vida da igreja é um lugar maravilhoso. Você tem assistência espiritual, você tem assistência psicológica, você tem assistência até mesmo jurídica, você tem assistência de toda ordem. Então, você que está me ouvindo, não há vantagem de estar fora da igreja, absolutamente nenhuma. A casa aqui, referida nessa parábola, é a igreja. Então, o pai aqui sabemos que é Deus. E ele tinha 2 filhos. Respondendo à pergunta do pastor Jaime, depois, pastor, gostaria muito de ter contato com o irmão, me manda um direct, por favor, com o seu telefone para a gente ter contato. Respondendo à sua pergunta, pastor, ele perguntou se aqui era ímpio ou crente. Bem, analisando a parábola, nós temos aqui, na terceira parábola, uma ilustração do pai, que é Deus, e 2 filhos. Os filhos são os crentes. A Bíblia nunca coloca junto o ímpio com o crente, em pé de igualdade. Então, no mesmo capítulo, nós não podemos ter ímpio e crente junto. Portanto, é só minha opinião, tá? No capítulo 15, estamos tratando todos de pessoas crentes. Então, esses 2 filhos que estavam aqui eram 2 filhos crentes. Então, um deles foi embora da casa, o outro permaneceu. E aqui eu estou no versículo 17. Tornando em si, você vai ter que esperar ele cair em si. Disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Olha só, respondendo à pergunta que me foi feita aqui hoje na dracma. E tornando em si, disse, 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei. Olha a confissão de pecados aqui, ó, no Novo Testamento. Após a morte de Jesus. O filho vai ter que dizer, pequei. Então, o filho vai dizer, pequei contra o céu e perante ti. Aqui ele está fazendo uma confissão de pecados. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correu, e lançou o seu pescoço e o beijou. Essa aqui é uma das cenas mais lindas do Novo Testamento. Deus correndo ao encontro do pecador. E é isso que ele fez aqui no capítulo 15 todo. Ele foi atrás da ovelha, ele buscou a dracma, ele foi correndo atrás do filho. Mas ele não saiu atrás do filho lá, procurando o filho por toda a cidade. Ele aguardou em casa, porque o filho precisava de uma experiência de arrependimento. A ovelha precisava de uma experiência. Os pecadores precisam de uma experiência.
A pessoa que perdeu a dracma precisa de uma experiência. E toda essa experiência do capítulo 15 é uma experiência de arrependimento, metanoia. A pessoa precisa mudar a mente. Quem perdeu a dracma, perdeu e precisa agora mudar a maneira de administrar o dinheiro. A pessoa, o pastor que perdeu a ovelha, precisa parar e ter uma metanoia. Ele precisa também mudar a maneira, talvez, como está apacentando o rebanho. Esse pastor aqui está apacentando o rebanho debaixo da lei. E você viu que ele pregou para essa irmã e não testificou. Provavelmente essa irmã saiu da igreja dele, deve ter ido para outra igreja. Então, ele precisa ter uma metanoia. Eu e você precisamos. Esse é o objetivo da parábola. O filho, então, precisa dessa experiência. E o pai não pode poupá-lo dessa experiência. Ele precisa aguardar o filho cair em si. Vou te dar uma boa notícia a respeito da moça do interior que saiu de casa. No terceiro dia, ela voltou. E sabe o que foi mais glorioso de tudo? O pai estava aqui, diante de mim, nessa mesma sala, e ele falou: pastor, eu vou esperar. O terceiro dia é o dia que Cristo ressuscitou. Eu verei o poder da ressurreição. E quando foi no terceiro dia, à tarde, a moça, né, pela sua própria vontade, tocou a campainha da sua casa e voltou. Isso é uma experiência muito poderosa para os pais, para a filha. Tem que ter metanoia? Tem que ter metanoia. Tem que ter confissão? Tem que ter confissão. Levantando-se, foi para o seu pai. O seu pai e o filho disse: pai, pequei. Novamente eu respondo a pergunta que me foi feita. Pai, pequei. É confissão de pecados contra o céu e perante ti. Não foi apenas o céu que foi defraudado. Os pais também. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho arrependeu tanto que estava disposto a ser tratado como um dos empregados. Isso demonstra arrependimento. Mas o pai, que é livre, não resolveu exercer apenas justiça. Ele foi gracioso, ele foi misericordioso. Trazei depressa a melhor roupa, não foi qualquer uma. Põe o anel na sua mão e as sandálias nos pés. Isso aqui dá para a gente ficar aqui fazendo uma pregação. E trazer o bezerro cevado, matai, comamos e alegramos, porque meu filho estava morto. Ele morreu fisicamente? Não. Mas ele saiu do propósito do Senhor. Ele se afastou e reviveu. Aquela dracma estava perdida, morta, e foi achada. E reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que é outra parte da história, estava no campo, quando veio, chegou perto, ouviu a música e as danças. E chamando os seus servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o achou são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Você vai ter que lidar com aqueles que ficam na casa. Você vai ter que lidar com aqueles que se acham demasiadamente justos, melhor do que o pródigo. E por que eu estou dizendo isso? Porque saindo o seu pai, e aí o pai saiu, foi buscar o rapaz que estava de fora, o irmão mais velho, o experiente, o maduro, o que nunca fez nada errado, e rogava-lhe que entrasse com ele, insistiu. Mas respondendo ele: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca aqui está pelo menos por 2 vezes. Nunca transgredi, nunca me deste um cabrito, o Senhor é um pai ruim. Vindo, porém, este teu filho, não é irmão dele não, este teu filho, o sujeito está com muita raiva, que desperdiçou os teus bens, quer dizer, ele repartiu herança, foi dividido por 2, esse aqui já recebeu, provavelmente ele guardou, porque é prudente, porque é sensato, mas ele tem um irmão que não é sensato, ele tem um irmão que desviou, que desperdiçou. Ele ainda não é pai. Ele não sabe os sentimentos que nós, pais, temos. Estou vendo aqui a irmã Cláudia Batalha, sabe muito bem o que eu estou falando.
Só quem é pai, só quem é mãe, pode compreender essa dracma aqui. Para receber o filho que tinha perdido, ele vai perder o filho agora que está na casa. Então, Deus te dá as experiências para cada medida da sua vida. Por que que esse jovem aqui, talvez é uma pessoa madura, tratou o irmão mais novo dessa maneira? Porque a única coisa que ele podia enxergar era isso. Ele nunca foi um pai. Nunca foi, talvez, um pai físico. Eu tenho 3 filhos. Tenho um homem de 18 anos e 2 meninas. Então, quando as meninas fazem alguma coisa errada, o julgamento do rapaz é severo. Mas você queria que fosse diferente? Você queria que ele tivesse a mentalidade de pai? Não tem como. Por isso, o apóstolo João fala que nós temos pais e nós temos filhinhos. Nós temos anciãos na igreja, nós temos jovens e nós temos filhinhos. Para cada nível você tem uma experiência. E para cada experiência você tem uma quantidade de irmãos na casa para te abençoar. Por isso não saia da casa. Ainda que você tenha perdido alguma coisa, eu já disse, já escrevi no meu livro chamado O Tesouro Está na Casa, que em breve vai estar publicado na plataforma do Hotmart para que você possa ler em qualquer lugar. Não saia da casa. A dracma se perdeu aonde? Na casa. Então o tesouro que você está precisando não está longe de você, está na casa. As ferramentas que você precisa para prosperar não estão distantes de você, elas estão na casa. Então, estou aqui com a pastora Mara, ela tem muita experiência nesta dracma terceira que eu estou falando, do pródigo. E a experiência é a experiência de alguém maduro em Deus e também nas experiências da vida. Então não julga aqui esse rapaz, que é o filho mais velho, dizendo, esse rapaz não compreende. É claro que nem ele compreendia, nem o que estava fora também. Mas o pai recebeu ambos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse, o pai, filho, chamou ele de filho. O que estava dentro da casa e o que estava fora da casa. Tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas te falta a revelação de filho. Te falta a revelação de pedir. Sem nunca transgredir o seu mandamento. Ele não se enxergava. Será que ele está dizendo, nunca pequei, nunca transgredi o mandamento? Ele diz também, nunca me deste um cabrito para alegar com meus amigos. Mas será que ele pediu? Ou ele ficou imaginando que o pai deveria dar para ele? Este é o problema de alguns filhos que ficam na casa. Eles ficam imaginando coisas do pastor. Eles ficam imaginando elogios que o pastor deveria fazer, que o pai deveria fazer. Se você quer alguma coisa, peça. Porque essa é a recomendação bíblica de Jesus. Todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. Conversa. Não, mas eu não tenho coragem. Manda um zap, manda um e-mail, manda uma mensagem, manda um recado, faz alguma coisa. Mas não fique imaginando coisas. Ora, você acha que este pai, que é Deus, representado na parábola, ia negar um cabrito para alegar com os amigos? Se ele fez uma festa para aquele que se perdeu, ele ia negar uma festa para você que está na casa, para você que é fiel, para você que é um líder fiel, você que é um obreiro da casa de Deus? Será que o seu pastor, será que o seu pai iria te negar isso? Mas você não pediu, você ficou imaginando coisas, fazendo conjecturas na mente. Mas ele deu para o outro e não deu para mim. Mas você pediu. Você precisa pedir. Então, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Quem sabe não era só lá pegar o tal cabrito, matar e fazer o churrasco com os amigos. Livremente, porque é da casa. Então, versículo 32 para nós terminarmos. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto. Assim como a dracma foi perdida, assim como a ovelha foi perdida.
Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e achou-se. Bendito seja Deus. Essa é a dracma. É a dracma nas 3 áreas da nossa vida. Se você, porventura, perdeu uma dracma no ministério, se você era líder e hoje não é mais, e sente saudade da liderança, vai atrás dela. É a sua ovelha que perdeu. A sua ovelha é a sua liderança. Vai hoje mesmo, liga para o seu pastor e fala, pastor, eu quero liderar de novo. Vai atrás da sua ovelha. Ah, mas ele tem outras 100 ovelhas e ele nem está importando comigo, e ele nem foi atrás de mim. Quem sabe não é você que tem que ir atrás desta ovelha, falando da dracma ministerial. Vai atrás você. Fala que você quer estudar de novo, que você quer voltar para o cursão, que você quer voltar para o CTL, que você quer fazer o seminário. Vai atrás dessa ovelha, que é o seu ministério. Conversa, reconcilia, pede perdão. Vai atrás dessa ovelha. É sua ovelha, é o seu ministério, querido pastor, líder, querida irmã. Mas talvez também você tenha uma segunda dracma. E aí eu quero tratar de cada uma delas aqui na próxima quarta-feira. Começando do ministério, começando pelas finanças, indo até a casa. Aleatório. Então, você perdeu finanças. Vai atrás. Olha, a Bíblia diz aqui que a mulher, ela perdeu. Como é que ela sabe que ela perdeu? Ela tinha uma certa organização, ela contava a dracma, ela sabia que tinha 10. Você sabe quantas dracmas você tem? A dracma pode ser a sua dívida, vai atrás dela. Avalia, não fica com medo, eu já passei por isso, eu já quebrei financeiramente. Então, você não está falando aqui com alguém que foi sempre bem sucedido durante toda a sua vida. Então, vai atrás dessa dracma. Você precisa, primeiro, acender a candeia. Você está em trevas, não sabe o que deve, quanto deve, como deve, para quem deve. Sabe por quê? Já desistiu. É tão grande, a dívida é tão grande, que você fala, pastor, não tem jeito não. Desfaleceu. Eu sei muito bem o que você tá passando. Eu também já desfaleci. A ponto de nem querer saber mais. Falei, não tem jeito de resolver. Mas sabe o que aconteceu? Alguém veio até a mim e falou, tem jeito. Vamos começar. Eu falei, deixa pra lá. Uma mulher. Essa mulher é minha linda esposa. E que nem é administrador sou eu. Ela formou em Direito. Falou, não, vamos olhar. Eu falei, pode olhar. São muitos protestos, são muitos cheques. Não dá, não. Pois eu posso te dar esse testemunho. Em poucos meses, toda aquela dívida foi quitada. Para a glória de Jesus. Sabe por quê? Porque acendeu-se uma candeia. E uma candeia pode ser uma palavra como essa. Desperta fé. Candeia é luz. Candeia é aquele lugar que se põe a vela. Você sabe, o Salmo 115 fala, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Tudo começa com uma palavra. Essa palavra acende fé no seu coração para você ir atrás da sua ovelha ou ir atrás da sua dracma. Varre a casa. Varre a casa. Começa a fazer uma varredura no seu CPF. Puxa lá no Serasa, vai atrás. Puxa lá no banco, vai atrás. Puxa no cartão de crédito, vai atrás. Você faz uma varredura, varre a casa. Não fica... Tem gente que perde tanta dracma e perde junto com a dracma a esperança, e perde junto com a esperança a fé, e perde até a força para trabalhar. Se você está ouvindo essa live, é porque Deus te deu graça para correr atrás da ovelha e varrer a casa e achar a dracma. Mas eu te digo, a solução não está fora da casa. A solução não está no divórcio. A solução não está em sair da igreja. A solução está dentro da casa. E por último, para nós encerrarmos, se você teve uma dracma familiar, creia, terceiro dia é o dia da ressurreição. O seu filho, a sua filha vai cair em si, vai voltar para casa. E Deus vai te dar graça para lidar com os dois. Deus te abençoe.